Vamos lá, efeitos, efeito Glória e arco-íris múltiplos. A gente apresentou nesse trabalho aqui, arco-íris, bilhares e caos. Tá aí para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? Mas é sempre bonito, né? Uma imagem do efeito Glória. O efeito Glória, tem gente que acha que é por causa do efeito Glória que os santos cristãos são representados com halos e auréolas, né? Porque o efeito Glória acontece ao redor da sombra da cabeça do observador, né? Então, parece que o observador aí é um anjo, né? E o que é engraçado é que se eu estou aqui e tem uma pessoa aqui do meu lado, e eu vejo a minha sombra e a sombra da pessoa, o efeito Glória vai estar ao redor da minha cabeça e não da cabeça do vizinho aqui, né? Porque eu sou santa e ele não. E ele vai ver a mesma coisa da Isso, cada um acha que é santo, né? Essa imagem aqui é da Cláudia Rins, que a gente conheceu lá em Granada. Ela é uma fotógrafa especialista em, digamos, em efeito Glória, porque ela trabalha num observatório de clima lá na Alemanha, nas altas montanhas. Então, o nosso olho de Horus, ele aparece quando a gente tem uma geometria especial. Então aqui, isso daqui é uma foto, pode não parecer, né, mas isso é uma foto. Tem um papel atrás, como difusor de luz, por isso que tem esse granulado, né? Mas eu sempre faço questão de falar isso é uma foto, porque não parece uma foto. Mas isso daqui é uma bolha que está cortada por 3 planos, digamos assim, tá? Então a gente vê aí uma fatia de uma esfera, né? E essa parede aqui, esse lado aqui, é a parede da caixa acrílica onde ela está. E daí o que a gente faz, então isso é um corte da bolha, né? O que a gente faz é incidir o laser aqui, ó, como tá mostrando aqui, ó. O laser incide aqui, então aqui em corte, o laser aqui está representado pelo azul. E o que acontece é que o laser incide aqui e você tem a luz sendo guiada por dentro do filme de sabão. Então, tem múltiplas reflexões ali dentro desse filme de sabão e você tem, então, a luz sendo espalhada aqui para frente. E como ainda tem aí uma borda de platô, a gente tem o círculo parélico e tem aqui dentro essa figura de difração, interferência, né? A gente, quando olha para essa figura, percebe que é um fenômeno ondulatório. E esse tipo de bolha se chama bolha de Rayleigh, tá? Só por curiosidade o nome dessa bolha. Vamos lá, o que isso tem a ver com o efeito Glória? Então, um dos principais especialistas no mundo do efeito Glória é o Moisés Nussenswein. Eu e a Márcia estudamos pelo livro dele, né? Vários outros, claro. E está aqui o Moisés junto com o Tufayli em algum evento da SBF, né? Então, ele é um dos grandes especialistas do efeito Glória. Tem esse artigo da Scientific American de 2012, onde ele dá a explicação para o efeito Glória. E está aqui uma figura desse artigo dele. Então, você tem os raios chegando aqui paralelos nas gotículas, né? Então, o efeito Glória acontece não em cristais, mas em gotículas de água, em suspensão. Raios que passariam perto da gota, mas não tocariam a gota, eles entram para a gota num fenômeno ondulatório que a gente conhece como onda evanescente, que é um efeito de tunelamento, é um tunelamento clássico, né? Porque tunelamento é um negócio que acontece em ondas. Sempre que a gente fala de tunelamento, as pessoas lembram do tunelamento quântico que acontece
para partículas quânticas. Aqui é uma onda eletromagnética que acontece esse fenômeno. Então, essas ondas evanescentes, elas entram na gota e elas fazem ficam nessas, a gente chama de ondas superficiais, né? Elas ficam na superfície da gota, muito parecido, né? Quer dizer, do mesmo jeito que a gente tem uma onda superficial aqui no líquido, no filme líquido de bolha de sabão. E, bom, então aqui você tem ondas superficiais e elas eventualmente saem, vão na direção que vieram, né? Então, isso é a explicação do Moisés para o efeito Glória. E aqui tem o jeito antigo, né? Quer dizer, o jeito tradicional, antes da explicação dele, para o efeito Glória, e não tem toda essa sofisticação apresentado pelo Moisés. E está aqui, de novo, o nosso olho de Horus. Então, está aqui esse padrão de anéis concêntricos, né, do efeito Glória. Arco-íris múltiplos. Arco-íris múltiplos. Então, aqui a gente tem um arco-íris múltiplo, né, o primário e o secundário. A gente trata o arco-íris como o que ele realmente é, que ele é uma cáustica, né? Então, o arco-íris é uma cáustica. A gente pode usar traçamento de raios, né? Então, ótica geométrica para tratar essa cáustica. E o Walker, num trabalho de 1975, ele, usando as leis da ótica geométrica, ele encontrou 20 ordens de arco-íris, né? Uma história rápida sobre isso, ele estava explicando para a avó dele, eles estavam observando um arco-íris, e ele explicou para a avó dele, deu a explicação dele para o arco-íris, e a avó perguntou, mas por que é só uma faixa? Por que não tem arco-íris no céu inteiro? E daí, enquanto estavam conversando, apareceu o segundo arco-íris. Aí ela olhou para ele, né? Aí, segundo ele conta, essa foi a motivação, né? E se você olhar esses ângulos aqui, tem praticamente arco-íris no céu inteiro, né? Que a gente não vê, a intensidade não é suficiente para a gente ver. Tem técnicas fotográficas especiais para ver arco-íris de ordem maior, e já foi relatado até a ordem 5, com técnicas desse tipo. Nós pensamos na gota do arco-íris como um bilhar aberto, né? E aí você tem esse tipo de espalhamento de raios. Aqui é uma técnica de sistemas não lineares. Isso daqui é uma foto da Janaína, que estuda ciências naturais, ciências da natureza lá na IASH, está fazendo iniciação científica com a gente, e ela tirou essa foto, ela está estudando isso, e ela colocou classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Aqui a gente tem um cilindro de vidro, no qual a gente incide um feixe laser aqui, e aí tem todo um acontecimento dentro do cilindro, e tem a parte da luz que sai do cilindro e vai chegar ali na tela. Então, aqui tem uma projeção transversal, né? Então, um cilindro tem uma projeção transversal circular e uma projeção longitudinal retangular, né? Para a maior parte dos parâmetros experimentais, o laser em incidência oblíqua, ele não vê a projeção transversal como uma esfera, mas ele vê como uma elipse, né? Então, o que acontece é que, para muitos parâmetros experimentais, essas duas visões não são independentes, elas estão conectadas. Aqui tem fotografias do experimento. Isso daqui
é a luz passando por uma água com maisena, para a gente ver o traçamento, né, da luz. E a gente, então, está estudando esse tipo de espalhamento de luz em cilindro. Uma coisa que é bem importante aqui é que a gente tem várias reflexões internas no cilindro, e por isso que você tem essas várias ordens, né, esses arcos de várias ordens, que são derivados das várias reflexões internas. E aí, para quem acha estranho arco-íris monocromático e de uma bolha que é elíptica, né? Esse daqui é uma foto de um arco-íris vermelho, que a nossa colega Ângela Ladayashi tirou em Denver. E isso daqui ela tirou, o sol estava nascendo muito vermelho e teve a formação do arco-íris, e inicialmente ele é principalmente vermelho, porque a luz do sol que estava chegando era vermelha, né? Então, é só para ter um exemplo de arco-íris monocromático. E aqui, esse fenômeno de gotas oblatas dá origem ao que é chamado de arco-íris gêmeos, né? Então, isso parece muito estranho, mas quando acontece isso, são gotas oblatas. Vou acelerar aqui. Bom, a gente trata, então, os raios, o arco-íris, né, essas figuras, essas imagens, como cúspides, que é a concentração de raios de luz, como cáusticas, que é a concentração de raios de luz, e tem um fenômeno que se chama cúspide. Resumidamente, a luz entra aqui como raios paralelos, se você pensar em onda como uma onda plana, de frente plana, e depois que ela sai da gota, a frente de onda já não é mais plana, ela é curvada, e tem isso dá origem à cúspide. Nessa figura aqui tem uma representação matemática, geométrica da cúspide, e a gente vê essas cúspides nas nossas imagens. Isso aqui está ligado com a catástrofe de Dobra. E para você chegar nessa figura aqui, a partir da frente de onda curva, tem essa técnica aí que se chama involuta, né? Então, uma técnica matemática para conectar a frente de onda não plana com a cúspide. Aqui outras imagens, quando a gente varia parâmetros de incidência. Esse ponto aqui no meio, essa mancha aqui no meio, não é um arco-íris, é só a luz que ficou presa no cilindro e chega na tela. Arco-íris supernumerários. Quando a gente tem aqui essas cúspides, né? Aqui essa parte branca da imagem é a parte que é mais intensa, né? Então, aqui seria os raios cartesianos. E aí você está vendo que tem uma dobra. Quando quando essas duas faixas se sobrepõem, a gente vê o fenômeno de interferência, que são essas franjas aqui, que é o que explica o arco-íris supernumerário, né? Então, o arco supernumerário, e aqui tem esse trabalho que não é nosso, é do Adam, mas explicando os arco-íris supernumerários. Então, vamos lá.